Seja bem-vindo a mais um Explica aí, Renan. Dessa vez para falar de estados absolutistas modernos. É uma matéria que lá no Google você vai encontrar como estados nacionais ou estados nacionais modernos, estados modernos, enfim. É uma matéria assim que há muito tempo já está no currículo. E nessa aula a gente vai tratar da habilidade do sétimo ano que trata desse conteúdo. Bora pro vídeo então. De cara, ele já joga aqui pra gente estados absolutistas modernos. Ele coloca aqui que a gente vai ver sobre o absolutismo, alguns teóricos do absolutismo e as principais ideias. Bom, primeiro ponto. Por que precisamos ver absolutismo se a matéria é de estados nacionais, de estados? Eu lembro, professor, que você explicou que estado com E maiúsculo é um, vamos dizer assim, jeito mais leigo possível, é um país, certo? Então, por que a gente vai tratar de absolutismo? Bom, não tem como entender os estados modernos, os estados nacionais, a sua formação, sem entender o absolutismo, tá bom? Olha aqui que legal. Mostra uma imagem da Rainha Elizabeth muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Rainha Elizabeth, ela que monarca aí da Inglaterra, mas a gente sabe que na Inglaterra a monarquia depois de um tempo ela se tornou mais simbólica. A gente vai falar até dessa questão de simbologia mais para frente, né? Ela não é propriamente uma rainha que governava o seu país, né? Que ditava o que aconteceu, os meandros da política. Não, ela estava lá mais uma figura simbólica, tipo, a rainha é top, deixa ela aí, entendeu? É importante para a história até da Inglaterra. E aqui é umas características do absolutismo. Bom, de cara, vamos lá. Como eu disse, não tem como entender essa matéria sem entender o que é o absolutismo. E o que é o absolutismo? Bom, o absolutismo é o tipo de governo que surgiu durante esse período da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, já que estudamos Renascimento, século XV, já que estudamos Reforma Protestante, começou no século XIII, XIV, XV, Lutero, século XVI. Já que a gente vai estudar grandes navegações, que vai ser no século XV e XVI também, já que a gente está estudando tudo que tem a ver com esses períodos aí, século XIV, XV e XVI, vamos estudar politicamente o que aconteceu nesse período. E o que aconteceu politicamente, aí eu não estou falando de religião, reforma, aí eu não estou falando de cultura, tá? Não estou falando aqui da questão do pensamento, o renascimento. Eu estou falando agora da parte política. Politicamente, o que veio a acontecer, a Idade Moderna, foi o absolutismo. O absolutismo ele se baseia em alguns princípios, eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro é a crise da descentralização feudal. Professor, o que é isso? Descentralização? Pensa assim, ó, centro. Centro é algo fechado ali no centro, firme e forte. Fora do centro, espalhado. Vamos pensar assim: quando você segura na sua mão um prato, ele está no centro da sua mão, você segura ele. A partir do momento em que você solta ele no chão e ele quebra, e você coloca os cacos na sua mão, ele até pode ficar em cima da sua mão, mas ele vai ficar espalhado, um pedaço em cima do outro, não fica aquela coisa forte, centralizada. O que acontecia na Europa? Nesse período, os feudos eram todos espalhados. Né? Não existia uma pessoa, uma figura de uma pessoa, que governasse de maneira absoluta esse lugar. Por mais que existisse, por exemplo, na França, vários feudos de várias pessoas ali que falavam a língua francesa, tinha cultura parecida, feudos que negociavam e tinham relações entre si, relações culturais, comerciais. Não existia uma unidade, não existia um país formado, um país França. Então era uma descentralização, era fora do centro, não tinha um centro forte, unificado. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, você provavelmente é um aluno meu aqui do estado de São Paulo, mas talvez um aluno lá do Amazonas, um aluno de Pernambuco pode estar assistindo esse vídeo. Talvez uma pessoa adulta de qualquer parte do Brasil pode estar assistindo esse vídeo. O que nos une é o fato de sermos brasileiros. Aí cria uma centralização. Tirando isso, ficaríamos totalmente descentralizados. Não teria o porquê eu ter contato com alguém que fosse de Pernambuco se Pernambuco fosse outro país, por exemplo. Tá? Então tinha que essa ideia meio que, bom, tá no outro feudo, não sou eu, é ele, e aqui é o nosso feudo, então era meio descentralizado. Meio não, totalmente. Ascensão das monarquias nacionais. Então vamos lá, primeiro ponto. O que é uma monarquia? Monarquia é poder de um. É uma pessoa no poder. Monarquias nacionais, ou seja, estamos falando de um aspecto único, de uma nação,
de um país. Fortalecimento do poder real. O poder real é o poder do rei. Toda vez que vocês verem a palavra real, é o poder do rei. Fortalecimento, ou seja, o crescimento do poder do rei. Já existiam já senhores feudais, reis, mas eles não tinham tanto poder político. O que aconteceu para eles terem tanto poder político nesse período e surgiu o absolutismo? Eu vou explicar, calma aí. Ele tinha a teoria do direito divino, que muitos filósofos, muitos teóricos, pessoas que pensavam a sociedade, que escreviam, eles escreveram assim que o rei era rei por ser escolhido de Deus e que Deus, ele era um representante de Deus na Terra. Chegava a esse ponto, assim, sabe? Os caras escreviam, tipo, justifica, não, o rei tem que mandar mesmo e desmandar, e é isso. E necessidade de estabilidade. Então, o que estava acontecendo na Europa? Aquele período de crise ali, peste negra, a questão da descentralização, precisava de uma unidade mais firme. Muitos povos começaram a lutar um contra os outros, surgiram muitas guerras. Século XIV, XV, XVI surgiram muitas guerras, então a unidade fortalece. Por exemplo, imagina uma sala de aula. Se 5 grupos diferentes de sala de aula começassem a entrar em guerra, é mais fácil, por exemplo, se 2, 3 grupos se unissem contra os outros. Então, um exemplo, fortalecimento de um grupo. Então, a necessidade de estabilidade, de paz, fez com que eles procurassem se unir e aí começou a formar já uma ideia de somos todos franceses, sabe? Centralização da administração. Nisso de somos todos franceses, se uniram ali em torno de um governo, de uma administração, normalmente da figura do monarca, do rei. E o crescimento econômico e comercial. Com o crescimento econômico e comercial, vai surgir uma classe social que vai ajudar a nobreza, na figura do rei, a colocar de vez o seu poder político como poder central e governar de maneira absoluta. Por quê? Porque os burgueses tinham verba, eles financiavam muitas coisas. A gente vai aprofundar cada um desses com calma. Eu acho que o primeiro ponto da aula é a gente entender o que é o absolutismo. O absolutismo surgiu na Europa no século XVI e durou até o século XVIII. Sim, foram muitos anos. Aí ele fala de duas figuras de reis absolutos muito genuínos, né? O Luís XIV, que a gente vai falar muito daqui a pouco, e o Filipe II da Espanha. O absolutismo teve impacto significativo na sociedade europeia, bastante. Ajudou a fortalecer o poder do Estado e centralizar o governo. Outra coisa, Estado com E maiúsculo, país. Estado com E minúsculo, São Paulo. Estado da água, por exemplo, gasoso, líquido. Estado civil, solteiro, casado. Estado com E maiúsculo, governo. Estado brasileiro, estamos falando do Brasil. O absolutismo é o regime político em que uma única pessoa possui poderes absolutos, ou seja, o governante é o único que tem o poder absoluto de ordenar. Normalmente o regime é governado por um rei ou por uma rainha. Tem como ter absolutismo sem a monarquia, sem o rei e sem a rainha? Tem, mas normalmente é rei e a rainha, tá? Esse poder absoluto surgiu nas mãos de reis. O rei tinha como responsabilidade, ele criava imposto, ele determinava leis, ele impunha leis, a moeda, o idioma. 3 coisas importantes para surgir um país, vamos lá. Leis, moeda e idioma. Aqui a gente já tem por exemplo, Brasil tem a Constituição. Aí na moeda temos o real, né? 5 reais, 10 reais. Idioma, temos o português, a língua oficial. Aí temos uma estrutura política. No caso aqui no Brasil a gente tem a república. Lá eles tinham o governo, a monarquia absoluta. Monarquia absoluta. Monarquia, um rei absoluto. Garantia de segurança do reino. Então tinha um exército. Toda nação tem um exército. Por exemplo, nós temos o exército brasileiro. A gente tem. As pessoas, inclusive nós, homens com 18 anos, nos alistamos. Muitos querem essa carreira. Então, é interessante. E por que surgiu, né, tudo isso? Porque o rei tinha uma função, que era acabar com rebeliões e revoltas, tanto dentro da sociedade, quanto fora. Quanto fora também. Muitas guerras vão acontecer, por exemplo, entre Inglaterra e Espanha. Isso acontece principalmente para uma característica do Estado Nacional: definir território. Todo Estado-nação, todo Estado tem um território. Quer que eu dê um exemplo? O mapa que vocês veem do mundo. Por que o Brasil é do tamanho que é o Brasil? Tem um porquê. Parece uma pergunta boba, mas tipo, o Brasil é só o Brasil, esse contorno aí. Não, cara, tem um porquê. É tipo eu dizer, você mora na tua casa e esse é teu quintal, porque é. Não, tem um porquê. Provavelmente você comprou ou você herdou, mas esse terreno é seu. Se não fosse seu, seria de outra pessoa. Ou de outra instituição, pode ser da prefeitura, da sua cidade, mas de alguém ali pertence, sabe? Ou já pertenceu um dia. Então, assim, essa ideia de buscar territórios também
Por isso que existiram muitas guerras, porque muitos países começaram a lutar, porque já que somos um estado, já que somos um país, a gente tem que formar o nosso território, né? E se você estiver pensando, nossa, eu tô entendendo, mas ainda tá meio, volta o vídeo, vai assistindo, porque é uma matéria difícil. Eu costumo dizer que desse primeiro bimestre é a matéria mais difícil de sétimo ano. É a matéria mais difícil. É uma matéria que, inclusive, quando eu vou dar aula nos oitavos e nos nonos, é muito comum que os alunos tenham dúvida e falam: eu não entendi o que é absolutismo, eu não entendi o que são estados nacionais. Então, é uma matéria realmente muito complexa. Mas é bem legal também. Aí, aqui que eu falei para vocês, ó, principais pensadores. A gente vai trabalhar eles daqui a pouco, tá? E aí, ó, figura do Luís XIV da França. E o absolutismo é um regime político caracterizado por grande concentração de poder nas mãos do rei. Então o rei tinha um grande poder. Isso é o absolutismo. Eu gosto de dar esse exemplo em sala de aula, ele é bem simples, mas seria basicamente assim. Imagina assim, na sua cidade, quem cria as leis são os vereadores. Quem executa essas leis e as ordens da cidade, a ordenação da cidade, é o prefeito. E quem julga é lá no fórum, você tem o juiz e as pessoas ligadas à área do direito que julgam as pessoas. Imagina que você chega numa cidade pequena e quem cria a lei é a mesma pessoa que ordena e a mesma pessoa que julga. Então, se o cara não gostou de você, ele vai lá e, por exemplo, você deixou essa régua cair no chão. A régua caiu. Aí vai lá, ele cria uma lei de que é proibido deixar a régua cair no chão. Aí ele vai lá, ele te prende, porque ele ordena, e aí depois ele ainda te julga. Aí, quer dizer, você é o juiz, você é o vereador, você é o prefeito da cidade. Ele tinha muito poder. Ele tinha muito poder, o rei. Tinha uma certa limitação, né? Eu não gosto muito de trabalhar essa ideia no sétimo ano, porque pode acabar confundindo. Mas o que eu preciso que vocês entendam nesse momento é que o rei tinha muito poder. E as outras camadas sociais, porque aqui a gente está falando de um rei absoluto, uma nobreza. E os padres? E a igreja católica? E o pessoal que trabalha? Onde que eles entram nisso? Calma que eu vou explicar daqui a pouco. A gente vai entrar. Mas tinha tipo, a galera olhava, tipo, o rei mandou. Convocar o exército, é uma coisa que ele fazia. Criar e cobrar impostos e fazer leis e declarar guerra, uma coisa que ele fazia também. Teóricos do absolutismo. Essa galera aqui, bem legal. Jacques Bousset. O Jacques Bousset, ele vai criar uma doutrina em seu livro chamado Política, que ele vai falar direito divino dos reis. Então, os reis têm um direito que é sacramentado pela escritura sagrada de que eles são escolhidos de Deus e por Deus, são figuras de Deus na terra, representantes de Deus que governam e devem ser respeitados e devem ser, acima de tudo, louvados, porque eles foram escolhidos. E não tem por que você contradizer isso. Se você estiver fazendo isso, você está indo contra o próprio Deus, porque Deus escolheu ele para ser rei. Então, você entendeu onde que tá? Então, assim, para o cara que é religioso, primeiro ponto, para quem era religioso, independente da classe social, um cara teórico desse, e essas ideias são repassadas para a sociedade em falas, né, de uma sociedade muito analfabeta, mas em falas de que o rei era a figura de Deus, escolhido de Deus. Para quem é religioso, se o cara é escolhido de Deus, por que eu vou contradizer o rei? Por mais que as decisões dele não fossem boas, ou por mais que ele governasse por uma classe social, porque a Europa tinha muita desigualdade, gente passando muita fome e o rei lá, né? Então, teorias que ajudaram ao absolutismo acontecer. No Leviatã, o Thomas Hobbes ele defende a necessidade de um governo forte. Né? O que seria isso? Um governo absoluto, um governo forte, centralizado. Né? A ideia do absolutismo. E no Príncipe, o Maquiavel vai muito longe quando ele fala assim que, se precisar, o rei ele vai ser capaz de usar a força, se necessário, para defender o que ele tem que defender, né? Aquela ideia de que os fins justificam os meios, né? Que surge com Maquiavel, e ele defende esse tipo de governo. Quem vai se inspirar muito no Maquiavel é o Napoleão, inclusive. Esse texto aqui é bem legal. Essa imagem, eu quero que vocês olhem bem para essa imagem. Olha como o rei está acima, né? Ele está no horizonte, acima, como se passasse a impressão de que ele está soberano, está acima de toda a sociedade, controlando, mas controlando de maneira divina, aquele sentido divino realmente de governança. Vou ler esse texto aqui, ele é um pouquinho difícil, mas eu vou tentar trabalhar ele e explicar. Pois graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, então aqui ele justifica que no Estado, no governo, no país, os indivíduos desse país justificam
a autoridade desse rei. Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Então, um é soberano, ele que controla, ele que usa as massas, o dinheiro da burguesia, o prestígio da nobreza, o poder religioso e político do clero, que é os padres, né? Ele que usa em favor do Estado. Só que ele também é o Estado está representado nele. Então, se o rei morre, é como se um país também morresse. É um exemplo assim bem chocante, mas na frase do Luís XIV, né, que é um dos reis absolutos que a gente vê aqui, ele fala: o Estado sou eu. Eu sou o Estado, filho. Eu que controlo. Eu sou a própria figura do Estado. E aqui é outra frase que é bem interessante que ele fala: quando se trata de ordenar uma república, manter um Estado, governar um reino, comandar um exército e administrar a guerra, ou de distribuir justiça aos cidadãos, não se viu ainda um só príncipe, uma só república, um só capitão ou cidadão apoiar-se no exemplo da antiguidade. O Maquiavel colocando que a necessidade de existir o absolutismo. Para quê? Para governar um reino, para comandar exército, para administrar a guerra, para manter o Estado. Interessantíssimo, Maquiavel. Leiam, por favor. A centralização da política, né? Eu acho que o absolutismo, o principal ponto, assim, positivo ou negativo, eu acredito que tenha sido positivo, foi a centralização da política, né? A gente tinha um feudo ali todo espalhado, de repente surge um rei, nessa figura do rei, os outros estados ali, os outros estados, a camada social, falam, o clero, o pessoal do terceiro estado, a burguesia, os servos que trabalhavam no campo, ali junto, súditos do rei, né, no caso. Bom, vamos para a formação das monarquias nacionais. Já foram quase 20 minutos de aula, mas assim, daqui para frente vai ser bem rápido, tá? A parte mais importante era essa. Aqui tem uma figura do Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Repara que ele tem um sol na barriga e o cabelo dele e toda a roupa se assemelhando à luz que ele traz para a sociedade, o Rei Sol. A escolha de retratar o Luís XIV como Apolo no ballet de la Noite, em 1653, destaca a associação do rei com Apolo, o Rei Sol. Então, simbolizando luz e poder. A Idade Moderna foi palco de transformações, sim. A principal delas é o surgimento de estados modernos com o poder político vindo do absolutismo. Bom, o absolutismo foi mais forte, sobretudo na Espanha, Portugal, França e Inglaterra, principalmente França e Portugal, que ali com as grandes navegações conseguiram muito dinheiro, foi muito importante para eles. Né? E aqui ó, a segunda parte mais importante da aula, que é a estrutura social, e a gente vai explicar isso aqui. O clero ele tinha uma função religiosa, ele era isento de impostos, tá? Na nobreza, você tinha uma função militar e administrativa. Eles possuíam terras e privilégios. As terras, por exemplo, que os servos trabalhavam na Idade Média, eram dos nobres. Bom, qual que é a questão aqui, então, professor? A questão é que esses dois estados não pagavam impostos. Quem sustentava a vida, os gastos, por exemplo, tivesse uma guerra, e os nobres iam para a guerra, porque eles tinham uma função militar. Quem que pagava por isso? A composição do terceiro estado, que era heterogênea, que era ocupado pela maioria da população. Eu vou dar um exemplo da França, da Revolução Francesa, matéria do 8º ano. Tinham 26 milhões de pessoas na França. Basicamente, 24, 25 milhões eram do terceiro estado. Aí você tinha uns 200 mil do clero ali, os padres, papas, cardeais, que saíam dali, né? O Papa era só um, mas saía dali. E você tinha ali uns 800 mil nobres. O restante era tudo terceiro estado e eles que pagavam impostos, eles que trabalhavam. A burguesia também está nesse estado. Ah, professor, mas a burguesia tem dinheiro. Uma coisa é você ter poder econômico, dinheiro. Outra coisa é você ter poder político. Tá? As relações de dependência, né? Então, o clero e a nobreza dependia do dinheiro que o povo pagavam para eles, né? Primeiro estado, segundo estado. E o terceiro estado ali embaixo, eles tinham função de fazer isso, de pagar, só que teve uma treta ali, porque o terceiro estado, né, principalmente os burgueses, queriam participar politicamente, então durante uns 200 anos vai rolar isso aí, essa briga louca aí vai acabar na Inglaterra um pouco antes. Na Inglaterra o absolutismo cai muito mais cedo do que nos outros países, e na França ali o principal exemplo de luta do terceiro estado contra o clero e a nobreza vai ser quem?
A Revolução Francesa. Então, assim, vamos lá, o que o rei tinha função? Ele tinha um papel político, chefe de Estado, fazia leis, ele executava as leis, ele declarava guerra. E qual que é o papel social? Protetor da sociedade, aquela ideia, aquele cetro lá que ele estava segurando na imagem, aquilo lá, entendeu? E o papel simbólico, né? Aí é que eu falei da Rainha Elizabeth, que tipo, ela tem um papel simbólico. O que é o símbolo? O símbolo é uma representação, ela não tem de fato poder político, mas é uma representação da grandiosidade, da história, da hegemonia da Inglaterra, né? Luís XIV, o Rei Sol, ele fez várias coisas, mas acho que a principal foi que ele tornou a França um país católico. Ele colocou lá um edito lá que acabou causando uma grande guerra entre católicos e protestantes. Professor, guerra entre católicos e protestantes? Pois é, meus caros, reforma protestante. A importância da gente entender reforma para entender essa parte agora, né? E aí ele tornou a França um país católico, ele governou durante muito tempo, né? Foram muitos anos aí, a vida inteira, assim, praticamente como rei. E ele tinha um lema que era: o Estado sou eu. L'État c'est moi. O Estado sou eu. Ele falava em francês isso, L'État c'est moi. O Estado sou eu, então eu decido. O que eu decido, a voz minha é a voz da própria França. E aí o absolutismo na Península Ibérica, vamos lá, outro termo da aula, Península Ibérica, Portugal e Espanha. Toda vez que você ouvir esse termo, Península Ibérica, Portugal e Espanha. Aí ele vai falar aqui que em Portugal e Espanha teve uma questão territorial e por que Portugal e Espanha se unificaram? Porque existia ali também vários reinozinhos ali e aí de repente se uniu e formou um país. Repara ali que no mapa, ó, existe no primeiro ali, ó, século XI, tinha o reino de Leão e do lado Castela, do lado Navarra, do lado Aragão, Condado de Barcelona e tinha o Califado de Córdoba. O que aconteceu? Nessa região aqui que está verde, que vocês estão vendo aí no primeiro mapa, tinha uma grande presença de muçulmanos. O que são muçulmanos? Muçulmanos a gente conhece leigamente, eu não gosto de falar assim, mas só para vocês entenderem melhor, a galera, normalmente os países que usam aquelas roupas, aqueles turbantes, né, são países árabes. Não são todos os países árabes que são muçulmanos, mas a maioria são. Eles têm uma religião que é o islamismo, que é a religião deles. Os muçulmanos, eles têm predileções, eles têm motivações e visões políticas muito diferentes da Europa. Nós brasileiros somos muito influenciados pela Europa, a gente chama até de Ocidente. Então eles têm visões diferentes ali. E eles invadiram, repara que ali embaixo tem um amarelinho, aquilo ali é a África, tá? Eles saíram da África porque o norte da África foi totalmente dominado pelos muçulmanos. Até hoje, né, você vai, por exemplo, no Egito, lá eles não acreditam nos deuses do Antigo Egito, eles são muçulmanos. E aí eles subiram para a Europa, invadiram e dominaram ali. Então, essa guerra contra os muçulmanos, tanto de Espanha como Portugal, vai ajudar a fortalecer. Então, esses reinos que antes estavam separados, Castela, Aragão, eles vão começar a se juntar para lutar contra os muçulmanos. E nisso que eles se juntaram, eles começaram ali a formar alianças e centralizou na mão de um governante forte. Esse governante se tornou o rei absoluto. Daí o surgimento das primeiras estados nacionais que foram Portugal e Espanha, por conta da luta contra os muçulmanos, né? A Guerra Une, né? A dinastia principal de Portugal, responsável por unificar o reino de Portugal, formar o país Portugal, o português como língua oficial, com um exército, com um território formado, foi a dinastia de Avis, tá? E a luta foi contra os muçulmanos. Fica ligado porque normalmente cai em prova paulista isso. E aí o Estado moderno, alguns conflitos. Aqui ele vai colocar alguns conflitos que foram importantes para que acontecesse essa, de fato, a ideia de Estado moderno. Aqui a gente vai falar mais do conceito mesmo. Então, primeiro falar da Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos foi uma guerra aí que envolveu contexto religioso entre cristãos, católicos e protestantes, né? Ambos cristãos, mas de um lado os católicos, do outro lado os protestantes, e mais uma vez uma motivação política por busca de território. Mais uma vez. Foi envolvido muitos países nessa guerra, mas muito mesmo. A Guerra dos 30 Anos foi uma das guerras mais importantes da história da Europa. E os principais atores, acho que foi o Império Sacro Germânico, que é onde hoje é a Alemanha, mas não é só a Alemanha. É a Áustria, a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, República Tcheca, Eslováquia. Hoje a gente tem esses países. Na época, não, tá? E hoje se formaram esses países
muito por conta dessa guerra. Essa guerra dos 30 anos ajudou muito a formar o território da Europa como ele é hoje, né? Porque todo mundo morava ali, mas não tinha os estados nacionais ainda. Mas o mais importante para mim é que o Tratado de Paz, porque depois de 30 anos ali, eles fizeram um tratado de paz, que é o Paz de Westfália, em que ele definiu o que são os estados soberanos. E ele colocou o Estado Nacional, como soberano, ou seja, um poder político acima da igreja. Porque já que a guerra era por conta de religião, então o Estado está acima do poder da igreja. Ele fala que nenhuma autoridade é superior às outras, e cada uma reconhece a outra como soberano do seu território. Primeiro ponto para ser definido como Estado Nacional, o reconhecimento. Na história do Brasil, vou só citar um exemplo. Quando o Brasil se diz independente de Portugal, o Brasil realmente só vai se tornar independente quando a Inglaterra, por exemplo, vai afirmar que, tipo, tá, o Brasil realmente é independente. Ele reconhece o Brasil como outro Estado nacional, como outro país. Olha que interessante. Isso é soberania externa. É a soberania interna, ou seja, é exclusiva sobre seu território e nenhum Estado pode interferir nos assuntos de outro Estado. Por exemplo, as decisões políticas aqui do Brasil. Por mais que os outros países possam criticar, as decisões políticas são tomadas aqui, o que é votado, por exemplo, pelos políticos, as leis que são criadas pelos deputados, pelos vereadores, pelos senadores, as decisões políticas das lideranças, é algo do Brasil. Eles não vão intervir fora. Não vão intervir, porque é algo que é da soberania interna do Estado. Aqui ele já coloca já a ideia já de Estado Nacional. E o Tratado de Westfália, ele introduziu alguns conceitos, por exemplo, soberania, Estado-nação, razão de Estado, o que o Estado faz em seu nome, diplomacia, que é essa relação de poder, equilíbrio de poder. Vamos ver se a gente entendeu? A Paz de Westfália estabeleceu princípios fundamentais, incluindo o da soberania dos Estados. Verdadeiro ou falso? O Tratado de Westfália foi assinado para encerrar a Guerra dos 100 Anos. Verdadeiro ou falso? Os tratados foram assinados nas cidades alemãs de Münster e Osnabrück. O primeiro é verdadeiro, foi por isso mesmo. O segundo é falso, não foi para a Guerra dos 100 Anos, foi para a Guerra dos 30 Anos. E o terceiro também é verdadeiro, eu não cheguei a citar antes, mas foram essas cidades alemãs que foram assinadas os tratados. Vamos para essa parte aqui que é bem legal? Centralização política e os conflitos na Europa. Essa parte é bem rápida, na verdade. Por que eles entraram em guerra, os Estados nacionais europeus? Por que os reis absolutos quiseram enfrentar uns aos outros? Questões territoriais, questões políticas, eles estavam tentando dominar um ao outro, e questões religiosas. É importante a gente frisar isso aqui, ó. Esse mapa aqui, por exemplo, o mapa da Europa de Bleu, ele coloca aqui que em 1630 essa era a Constituição da Europa. E você repara, não sei se vocês têm o mapa da Europa na cabeça, é muito parecido com o que é a Europa hoje. É bem parecido com o que é a Europa hoje. Por último, a burguesia no Estado moderno. Cara, a burguesia, por que chama burguesia? Porque essa galera comerciante, eles moravam nas cidades que eram chamadas de burgos. Por isso o termo burguesia, tá? E o que é a burguesia? Eu vou ler aqui uma parte aqui. O que é a burguesia, né? O que é a burguesia, afinal? Características da burguesia. Primeiro, dispunham de capital, ou seja, dinheiro, que podiam ser vendidos ou trocados. Muitos burgueses eram comerciantes, muitos burgueses eram banqueiros também. Era uma classe urbana, eles viviam nas cidades, então você não ia encontrar burguês, por exemplo, nos feudos. Buscavam o lucro e o enriquecimento, era isso que eles queriam, por isso que eles brigaram. Muitos deles se tornaram protestantes e brigaram contra a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica pregava contra o lucro e o enriquecimento, e a Igreja Protestante, principalmente a calvinista, não. Por isso a figura, por exemplo, dos puritanos da Inglaterra, a gente vai ver melhor isso mais para frente. Importância da burguesia na formação do Estado moderno. Por que eles eram importantes nesse contexto de formação do Estado moderno, do absolutismo? Primeiro, porque eles financiavam essas guerras aí, todas que eu falei. Segundo, porque eles contribuíam para o desenvolvimento do comércio. E terceiro, porque eles apoiavam o absolutismo. É interessante a gente pensar que o absolutismo nasce quando o rei se torna rei, porque os burgueses e a nobreza dão suporte para ele. O nobre apoiando o rei na figura de um prestígio, uma figura política, e o burguês um suporte econômico. Só que a burguesia ela vai começar a criticar essa questão econômica, porque eles queriam participar também politicamente.
E aqui olha que bem legal. Em um primeiro momento, a monarquia absolutista parece interessante à burguesia. Todavia, em um segundo momento, a classe social, a burguesia, passou a não se contentar em possuir apenas o poder econômico. Desejava tomar para si o poder político. Até então, privilégio da aristocracia. A aristocracia é o poder de poucos, ali poucas pessoas governavam e eram nobres. Eles também queriam participar das decisões políticas. E aí alguns exemplos de burguês. Você tem, por exemplo, os banqueiros italianos. Tinha o comércio das Índias ali, que era controlado pelos holandeses. Muito dinheiro também. Eram chamados cambistas dessa galera aqui, esses banqueiros italianos. E eles tinham propriamente, vamos dizer assim, muita participação no fato, por exemplo, de que durante bom tempo a Itália vai ser principalmente o principal foco de comércio da Europa, muito por conta da figura desses cambistas. Bom, e essa imagem que vocês viram ali, ela é interessante porque eu não mostrei com detalhes, mas depois vocês olham com mais calma. O cambista, ele tá pesando as moedas, só que a esposa do lado tá com o livro de oração. E aí a imagem, ela gera vários pontos de vista. Alguns afirmam que tem um simbolismo ali, uma crítica à questão moral, né, que falavam em nome de Deus, mas na verdade estavam procurando dinheiro. Né? E aí o casal, na verdade, representa a ganância, o desejo de enriquecer da burguesia. E outros falam que não, que conciliar a atividade com os princípios da igreja, ou enriquecer, que era o que eles queriam mesmo, são pontos de vista dessa classe social chamada burguesia, que vai ser muito importante. A gente vai falar deles de novo nas grandes navegações, porque eles financiaram muitas dessas viagens. E é isso. A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui no chat, fala comigo, tanto presencialmente quanto aqui pelo YouTube. Tchau, tchau. Até a próxima aula.